Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Juliane do Estação dos Livros e hoje eu vim aqui conversar um pouco sobre as minhas leituras do primeiro semestre de 2021. Eu li 15 livros nesse primeiro semestre. Todas as experiências em si foram muito boas, mas algumas foram melhores do que as outras. Antes de mais nada, eu queria pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, para que vocês curtam, compartilhem e comentem aqui, falem sobre quais desses livros vocês já leram, quais vocês gostaram e quais livros vocês leram esse ano que fez com que vocês gostassem muito e qual livros vocês odiaram. Então, em 15º lugar, eu coloquei Porém Bruxa. Esse livro ele vai trazer a protagonista Isis. Ela é uma bruxa da natureza que mora ali na cidade de São Paulo. Ela monitora ali, vigia para que elementos sobrenaturais não saiam do controle. A Isis ela vai encontrar 3 casos, apesar de muito diferentes entre si, eles vão estar conectados e ela vai ter que resolver esses casos, ao mesmo tempo em que ela vai ter que lidar com os traumas do passado e lidar também com o inspetor dela, o Victor. Apesar de ter sido uma boa leitura, eu achei que faltou um pouco de profundidade na história. Eu achei que precisava explicar mais sobre o universo mágico que estava sendo criado ali. Eu achei que faltou também uma profundidade na relação entre os personagens e na história dos personagens mesmo. Não precisava de todos os personagens, só da Isis e do Victor mesmo, sabe? A gente precisava saber mais um pouco deles. Principalmente do Victor, que aparece ali, faz algumas coisas, depois some, depois, sabe? E se ele for para ser um personagem interessante, importante, então eu acho que devia ter mais dele. Em 14º lugar, eu coloquei Como Sobreviver à Realeza. Nesse livro a gente tem a Daisy. A irmã dela vai se casar e vai virar uma princesa. E a Daisy, por conta disso, ela vai acabar sendo alvo de paparazzis e ela vai ser obrigada a ir para a Escócia. Na Escócia, ela vai conhecer o Miles, que ele é um membro ali da realeza. A princípio, eles vão se estranhar, não vão ter uma boa relação entre si, mas aos poucos vão ser criadas ocasiões para que eles se encontrem, para que eles fiquem juntos, conversem, discutem. Uma paixão que eles não sabiam que existia começa a crescer e a surgir entre eles. Bom, esse livro, apesar de ter um casal muito legal, sabe? Eu só li esse livro por causa do casal. Achei que o casal foi muito bem escrito, achei que eles combinavam super bem. Mas eu achei que faltou mais disso, sabe? Eu acho que faltou mais cenas do casal, sabe? Eu achei que foi muito pouco as cenas entre eles. Eu achei que faltou aprofundar neles. De resto, teve partes do livro que eu achei muito tediosas. Eu cheguei a um ponto do livro que eu falei, nossa, pelo amor de Deus, acaba logo essa história, porque eu não aguento mais ler esse livro. Outra coisa que eu não gostei muito nesse livro foi que a Daisy, ela acaba desistindo muito fácil daquilo que ela quer, sabe? Acaba sendo obrigada a fazer tudo que a realeza lhe manda, mesmo ela não querendo fazer. Eu acho que ela poderia ter sido um pouquinho mais rebelde e falar, não quero fazer, ponto final. Embora eu concorde que normalmente o que a realeza queria é que ela, sei lá, ficasse num lugar mais confortável, que ela fosse pra Escócia, sei lá, tipo, tivesse uma vida melhor. Mesmo assim, eu achei que faltou um pouquinho mais de rebeldia nela. Em 13º lugar, eu coloquei A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Nesse livro, a gente vai ter a Leda. Ela está por volta dos 40 anos. Ela já tem 2 filhas. As 2 filhas já estão crescidas, estão morando no Canadá, em outro continente. A Leda, por conta disso, ela resolve tirar umas férias ali no litoral da Itália. Andando na praia, ela encontra uma família de napolitanos. E essa família de napolitanos vai fazer com que a Leda relembre de momentos passados dela, tanto da infância como da vida dela como mãe. Isso faz com que ela relembre momentos muito bons da maternidade e momentos não muito agradáveis em que ela acabou não gostando tanto assim de ser mãe. Só que o que a gente vê nesse livro é só
a ler depois pensando, lembrando da infância dela, lembrando da maternidade, lembrando de quando as filhas estavam crescendo. Parece que esse livro traga algumas coisas muito impactantes e que esse livro tenha trazido sensações estranhas em mim. Eu achei esse livro um pouco tedioso demais. Eu não aguentava mais ler esse livro também. Eu senti que esse livro não foi feito para mim. Eu não sou o público-alvo desse livro. Ele é muito bom mesmo. Podem ter certeza disso, ele é muito bom. Só que eu não sou o público-alvo desse livro. Talvez num momento mais pra frente, quando eu tiver, sei lá, uns 30 e poucos anos, talvez ele faça sentido pra mim. Mas no momento, tipo, pra mim não muda nada esse livro na minha vida. E eu não gostei tanto assim dessa história. E eu não sou a pessoa certa pra ler esse tipo de livro. Em 12º lugar, a gente tem Vidas na Noite. É um livro de conto. Ele tem 5 contos, 5 histórias que acontecem em uma mesma noite. Esses 5 contos têm como ponto em comum um bar e uma garçonete que vê essa. O primeiro conto a gente tem uma aniversariante que está com problemas para reconhecer e gostar do próprio corpo. No segundo conto, a gente tem um cara que está a ponto de terminar o namoro dele depois de descobrir que a namorada o traiu. No terceiro conto, a gente tem uma mulher que está totalmente sofrendo por causa que ela acabou de terminar com um relacionamento tóxico que ela vinha tendo. No quarto conto, a gente tem duas pessoas se encontrando e depois de conversarem em um aplicativo de relacionamentos, eles se encontram ali naquele bar e eles acabam descobrindo uma forte paixão entre eles. E no quinto conto a gente tem a garçonete que acaba está a ponto de ter uma vida melhor, de estudar e seguir com a vida e seguir com os próprios sonhos. Bom, esse livro ele foi muito bom. A Ione Simões, ela escreve muito bem, e eu quero muito ler outros livros dessa autora. O 11º livro foi outro livro que eu gostei bastante, foi Obsidiana. Esse livro ele tem aquela pegada de Vampire Diaries, tem uma pegada Teen Wolf, em uma jovem do interior, ela descobre que ali naquela cidade que ela mora, existem elementos e pessoas sobrenaturais. Esse livro, Obsidiana, basicamente são aliens. Ela descobre que existem aliens ali. De início, ela não descobre, ela vai descobrindo com o decorrer da história. A Kate, então, ela se muda ali para uma cidadezinha ali no interior. E ela tem um vizinho muito gato, que é da idade dela. Ao mesmo tempo, ele é um grande de um idiota, um grande de um babaca, um arrogante, por assim dizer. Então, a princípio, a Kate e esse vizinho dela não se dão muito bem, eles se odeiam. Mas aos poucos eles vão acabar tendo que conversar. E no meio disso tudo, a Kate ela acaba descobrindo o vizinho dela, que se chama Damon. Ela acaba descobrindo que ele é um alien. E ela acaba descobrindo isso, ela acaba se metendo também nos problemas desse alien, né? Do Damon. E ela acaba sendo alvo de pessoas muito perigosas. Então, esse livro é mais um romance adolescente com alguma coisa sobrenatural. Eu gostei muito dessa história, eu quero muito ler as continuações. E logo mais, ainda esse ano, eu vou ler. Em 10º lugar, eu coloquei Corte de Gelo e Estrelas. Eu gostei muito dessa história, tipo, foi muito gostoso voltar para o universo das cores. Eu gosto muito da escrita da Sarah J. Maas. Nesse livro aqui a gente tem, então, os personagens tendo que lidar com o pós-guerra. Eles estão uns 6 meses depois do que aconteceu na guerra de Corte de Aços e Ruínas. Então eles vão ter que voltar com a vida normal, eles vão ter que se reerguer. Eles estão ainda lidando com todos os traumas que foram causados pela guerra. E então a gente tem só isso mesmo. Foi mais um livro de transição, na verdade, Corte de Gelo e Estrela, transição entre Asas e Ruínas.
e Corte de Chamas Prateadas, pra gente saber o que viria pela frente, pra gente já conseguir desapegar dos personagens que a gente já estava acompanhando, que é o Rhysand e a Fairy, e pra gente já conseguir se acostumar com a Nesta e o Cassian. Em nono lugar, a gente tem História Tudo Que Me Deixou, do Adam Silveira. Bom, esse livro a gente tem o Griff. Ele acabou de sofrer uma perda muito grande. Ele perdeu o ex-namorado dele. E ele tá vivendo esse luto. E ele tá sentindo uma dor imensa porque ele amava muito esse ex-namorado que se chama Theo. E ninguém ali entende a dor dele, a não ser o atual namorado do Theo. Então os dois, o Griff e o Jackson, eles acabam meio que encontrando um no outro uma forma de passar esse luto. A gente tem momentos do passado, flashbacks, e a gente tem momentos do futuro do que está acontecendo. Então, nos flashbacks a gente vê como que começou o namoro do Theo com o Griff e como que tudo aconteceu, como que eles terminaram e tudo mais. E a gente tem também os momentos presentes, que é o Griff tentando se reerguer, tentando sair desse luto, tentando lidar com as compulsões que ele tem. Ele sofre de toque, então ele tem várias compulsões ali. Ele intercala então a narrativa entre primeira e segunda pessoa. Então, bom, esse livro ele foi muito triste. Eu estava com muita vontade de ler esse livro, de verdade. Desde que quando eu descobri da existência dele, me atrai em livros muitas vezes é o título deles. Então eu gostei muito do título História, Tudo Que Me Deixou. Então eu falei, eu quero ler. E esse livro eu gostei muito, achei muito triste, ao mesmo tempo uma história de recomeço. E algumas coisas ali me surpreenderam bastante, principalmente com relação ao romance, porque eu achei que o romance ia para um lugar, mas acabou indo para outro e eu gostei muito. Então, em oitavo lugar, a gente tem Anne de Avonlea. Eu gosto muito da história da menina Anne. Então, esse livro aqui a gente tem a Anne. Ela acabou de perder o Matthew e por conta disso ela não vai conseguir ir para a faculdade agora. Ela vai ter que se tornar professora ali da antiga escola que ela estudava. A Anne, ela vai ficar ali mais para ficar junto com a Marília e para que elas consigam ficar firme com esse luto e para que elas consigam levar a fazenda adiante, os negócios adiante. Esse livro aqui, ele foi muito gostoso de ler, de verdade. Eu amo muito a Anne, eu amo muito essa série. E a partir de agora é muito difícil, na verdade, escolher entre qual é o melhor, qual que é o pior. Porque são livros que eu amo muito, que eu amei a experiência literária, que eu não encontro nenhum defeito nessas histórias. Então, tipo, é muito difícil falar qual que foi melhor, qual que foi pior. Então, foi muito legal ler esse livro. E eu já estou preparadíssima para ler Anne da Ilha e ver mais da história dela. Bom, em sétimo lugar, eu coloquei A Seleção. Eu amei muito A Seleção também, gente. Não tem como não gostar de A Seleção. É aquele romance clichê, muito gostoso de ler e que vai ficar sempre no meu coração. Eu ainda não li a Elite, ainda não li a Escolha, quero muito ler. Não me deem spoiler do que vai acontecer nesses dois livros, pelo amor de Deus. Então, em A Seleção, a gente tem um governo que é monárquico, e nesse governo, toda vez que tem um príncipe homem, e quando ele já chega mais ou menos na idade, que seria apta para ele se casar, acontece uma seleção entre 35 garotas para ver quem que vai se tornar a esposa desse príncipe, consequentemente se tornar rainha. A América, ela é uma protagonista, ela não quer saber nada da seleção, mas algumas coisas acontecem e fazem com que ela vá. Ela encontra o Maxon, o príncipe Maxon, e eles acabam se tornando grandes amigos e eles acabam meio que sendo confidentes um do outro e se apoiando e se ajudando. Eu gostei muito dessa história. Já aviso que eu sou Team Maxon, porque sim, porque Maxon é melhor do que Aspen. E em sexto lugar a gente tem os 7 maridos de Evelyn Hugo da Taylor Jenkins Reid.
Esse é um livro muito bom. A gente tem, então, a Evelyn Hugo, ela já está no finalzinho da vida dela, ela já está com 70 anos de idade. E ela resolveu dar uma entrevista e contar sobre toda a vida dela. Então, e ela escolhe a Monique, que é uma jornalista ali, não é tão relevante assim, se a gente pode dizer, mas mesmo assim ela escolhe a Monique para entrevistar ela. Nessa entrevista, então, a gente vai descobrir os segredos da Evelyn Hugo, descobrir sobre os 7 maridos dela e descobrir várias coisas da vida dela e sobre quem que ela realmente amou nessa história. Essa história é muito boa. A Taylor Jenkins Reid, ela sabe muito bem fazer uma história, criar uma história, fazer com que a gente se apegue aos personagens e fazer com que esses personagens parecessem que fossem reais. Mas teve um momento em que eu me peguei pesquisando sobre o Harry Cameron. Tipo, porque eu pensava mesmo que ele tinha existido de verdade. Não sei por que aconteceu isso, mas eu só sei que eu pesquisei, mas eu descobri que ele realmente não existiu. Mas parecia muito que ele tinha existido. Nossa, gente, esse vídeo ele vai ficar enorme. Desculpa aí, mas assistam, por favor. Em quinto lugar, a gente tem Duna. Gente, esse livro também é maravilhoso. Duna é o pai da ficção científica. É um livro que inspirou outros livros clássicos. Esse livro inspirou, por exemplo, Star Wars, que é uma das melhores franquias do cinema. Então, Duna, a gente tem a vida do Paul Atreides. Paul ele tem 15 anos, ele é o filho do Duque de Caladan. E esse Duque ele está se mudando para um novo planeta, que é Duna, ou também conhecido como Arrakis. Então, Paul, eles se mudam para lá, mas algumas coisas acontecem e isso faz com que a família Atreides caia. E o Paul, ele então vai ter que e traçar planos para vencer os inimigos deles, que é os Harkonnen. Esse livro é muito bom. Ele é uma história incrível. O Atreides, eu amei muito ele, de verdade. Principalmente no início da história, eu achei ele um jovem muito legal. Eu estou apaixonada por ele. E, na verdade, o Paul, nesse novo planeta, em Arrakis, ele é meio que um messias, por aí. E então a gente vê essa jornada dele. Em quarto lugar, a gente tem E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Esse livro ele foi publicado em 1936 e para mim é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ele só não fica no primeiro lugar, tipo, igualado com o primeiro lugar, porque ele traz polêmicas, ele romantiza assuntos que não tem que ser romantizado. Ele é racista, é um livro bem racista, então esse é o motivo para eu não colocar esse livro em primeiro lugar, porque ele é muito racista e não dá para aturar isso. Mas de qualquer forma, E o Vento Levou, ele traz uma protagonista incrível que é a Scarlett O'Hara. A Scarlett, ela passa de uma menina mimada para uma mulher que consegue tudo o que quer na vida, que faz as coisas por ela mesma, não depende das pessoas, não depende de homem para ir atrás do que ela deseja. Paralelamente à história da Scarlett O'Hara, a gente vê todo um contexto histórico. A autora descreve bastante sobre a Guerra de Secessão, né? E como essa guerra afetou muito a vida das pessoas que moravam ali no sul dos Estados Unidos, como essas pessoas tiveram que se reerguer após todo o sistema que antes elas eram baseadas ser totalmente destruído. Em terceiro lugar, então, a gente tem Através de mim, Ventana, escrita pela Ariana Godoy. Esse livro eu conheci ele através da Cris Cerqueira, do canal Coxinha Nerd. Foi o primeiro livro que eu li em espanhol. E esse livro ele traz a Raquel. Ela é uma adolescente lá para os 17, 18 anos de idade. Ela já está se formando no ensino médio. E a Raquel, desde criança, ela é apaixonada pelo vizinho dela e por conta disso ela adquire um hábito estranho de perseguir e de olhar
tudo que o vizinho dela, o Ares, está fazendo através da janela dela. O vizinho descobre isso, o Ares descobre isso, e a partir daí eles vão começar a conversar e vão começar a se relacionar. No meio disso tudo vai ter algumas discussões, principalmente por causa do Ares, porque ele não quer se envolver em um relacionamento profundo, não sério por conta de traumas do passado, mas com o decorrer da história a gente vê esse casal enfrentando as dificuldades para conseguir ficar junto. Através de Mi Ventana é o primeiro livro da trilogia dos Irmãos Hidalgos, que é então através de Mi Ventana, através de Ti e através de La Lluvia. Esses livros estão no Wattpad, pelo menos através de Mi Ventana e através de Ti. E também, só que a autora ainda está escrevendo através de La Lluvia. Através de Mi Ventana será adaptado para a Netflix em formato de filme. E as gravações até já terminaram e acho que ainda esse ano a gente tem esse filme que vai ser, eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. E em segundo lugar a gente tem então Me Chame Pelo Seu Nome, do André Assima. Esse livro aqui, eu já tenho uma resenha aqui dele, eu não vou falar muito. Esse livro aqui é um dos melhores livros de romance que eu já vi na minha vida. Foi surreal ver como esse autor ele consegue fazer com que a gente sinta o que esses personagens estão sentindo, porque a gente já passou por momentos em que a gente se apaixonou perdidamente, em que a gente só pensava na pessoa que a gente estava apaixonado. E é isso que esse livro fala, sobre uma primeira paixão, sobre um romance incondicional, sobre um romance que é ao mesmo tempo inocente e jovem, ao mesmo tempo arrebatador, e é isso que esse livro fala. E com certeza, Oliver e Hélio é um dos melhores casais da literatura. Por último, o melhor livro que eu já li na minha vida é Davy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Nesse livro a gente vai acompanhar uma banda de rock que fez muito sucesso nos anos 80, 70. E a gente vai saber tudo o que aconteceu por trás dessa banda, tudo que fez com que ela se formasse. A gente vai conhecer mais sobre cada um dos integrantes, principalmente sobre a Daisy e sobre o Billy Dunn. Esse livro aqui ele vai falar muito de drogas e de traições e de vícios. E a gente também tem nesse livro aqui um dos melhores casais de todos os tempos. Eu amo muito essa história. Eu só vou trazer uma resenha desse livro quando eu reler ele, porque eu acho que eu vou precisar reler ele daqui a pouco tempo. Porque eu preciso disso para poder trazer uma boa resenha para vocês sobre essa história, porque é a melhor história que eu já li em todos os tempos. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou meio longo, mas eu tô tentando adaptar isso, eu tô tentando mudar isso e estar cada vez mais, melhorar cada vez mais os meus vídeos, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E assistam minhas resenhas, vão assistir outros vídeos e muito obrigada. Até mais.